Outrora um assassino implacável, o boticário local é agora um homem de meia idade que viaja curando pessoas e criando ervas medicinais. Ele é muito conhecido em toda a região como alguém capaz de curar quase qualquer ferida. E mesmo as crianças não o acham assustador, apesar do seu rosto desfigurado. Certo dia, durante uma corrida rotineira pela cidade, o boticário é abordado pelo dono repugnante e nojento de um mercado onde escravos são frequentemente vendidos. Normalmente, o boticário ajuda o homem com seus problemas de saúde, mas desta vez a situação é completamente diferente. O dono de escravos diz ao boticário que encontrou alguém que poderá ser extremamente útil para ele. O boticário não fazia ideia do que o homem estava falando, mas o seguiu em silêncio, apenas para se deparar com uma visão extraordinária diante dele. O boticário percebe primeiro os ferimentos sangrentos por todo o corpo e as bandagens sujas. Então ele se vê observando uma elfa robusta com seios enormes, que está sendo vendida como escrava após ter sido muito maltratada e desrespeitada. O dono explica que sabe que o corpo de um elfo pode ser usado para criar um ingrediente especial para medicamentos e esperava que o boticário se interessasse. No entanto, o boticário está muito mais perturbado do que qualquer outra coisa. Ele se ajoelha e examina atentamente a garota deformada e feia à sua frente. Ao examinar mais de perto, o boticário descobre que os ferimentos da elfa são muito mais graves do que ele imaginava. Ela tem gangrena em todos os membros, que estão prestes a se desprender devido à decomposição. A elfa vilã também apresenta marcas de chicote, cortes e hematomas que indicam abuso intenso. Quase todos os seus dentes foram arrancados, suas unhas também foram removidas e seu olho esquerdo está completamente danificado, podendo estar cego. A elfa talvez ainda consiga ouvir, mas suas orelhas estão repletas de buracos enormes. Nesse ponto, o boticário duvida até mesmo que os órgãos da elfa estejam intactos. O boticário pondera seriamente sobre a situação. Se não ajudar a elfa maltratada, ela provavelmente apodrecerá e morrerá neste lugar. Então, com a boca machucada, a própria elfa implora para ser levada para casa. Ela está à beira das lágrimas, mal conseguindo implorar pela própria vida. Ao ouvir essas palavras desesperadas, o boticário sente uma fúria imensa. Para piorar a situação, o vendedor ganancioso quer que o boticário se apresse, pois tem outros clientes esperando para abocanhar o elfo para si. E ele não quer que esse elfo idiota morra na loja dele e estrague o clima. Mas o boticário já se decidiu. Ele levará o elfo o mais rápido possível, e salvando a vida dela. Ele nem se dá ao trabalho de providenciar uma carruagem. O boticário simplesmente decide levantar a elfa e carregá-la como reforço. Até mesmo o dono ficou chocado com a urgência do boticário. O boticário então cria um suporte para a elfa e diz para permanecer calma para que não caia. Durante todo o tempo em que o boticário prende a elfa, ele não consegue deixar de se perguntar como ela está percebendo a situação. A falta de reação dela faz o homem rude acreditar que ela já se acostumou a ser tratada como um objeto com seu corpo élfico recém-adquirido à sua disposição. O boticário sai da cidade e dirige-se para sua oficina. Ele pega um atalho pela floresta para que eles possam chegar mais rápido. Mas durante todo o tempo em que o boticário tenta falar com a elfa, ela parece completamente insensível. Depois de viajar por um longo tempo, o boticário decide descansar enquanto a noite começa a cair, embora a elfa queira chegar em casa o mais rápido possível. O boticário garante a ela que chegarão à oficina assim que possível. O boticário começa a preparar alguns alimentos. Mas ele percebe que a elfa já está à vontade, observando os arredores com uma expressão curiosa e calma, embora não consiga ver muita coisa. Os elfos são uma espécie conhecida por viver nas montanhas e florestas, e talvez a elfa finalmente esteja começando a se sentir em seu habitat natural. Após preparar a comida por algum tempo, o boticário está satisfeito com a refeição que criou. É um ensopado macio o suficiente para a elfa comer, considerando que ela não tem dentes. O mais interessante é que a elfa consegue sentir o cheiro da comida e reage a ela de forma favorável. Com os membros completamente apodrecidos, o boticário tem que alimentar a elfa pessoalmente, mas entra em pânico quando ela começa a lacrimejar. Depois de dar uma única mordida, ele não tem ideia se a garota achou a comida muito quente ou até mesmo repugnante. Mas então ele lhe dá mais do ensopado e fica claro que a elfa estava faminta há muito tempo e a refeição quente a está fazendo se sentir bem. O boticário fica contente em ver a pobre moça desfrutando de uma refeição farta depois de sabe-se lá quanto tempo. Após alimentá-la por um tempo, o boticário enxuga as lágrimas da elfa. E eles descansam durante a noite. No entanto, as coisas só pioram durante a noite, pois a elfa apresenta sinais de febre alta. O boticário acredita que a elfa está incrivelmente fatigada e exausta e que a infecção brutal em seus membros provavelmente se espalhou para seus órgãos.
Então, para salvar sua elfa waifu de uma morte súbita, o Boticário cria uma bebida antibacteriana simples para combater a infecção. Ele abre sua caixa de remédios e começa a misturar alguns ingredientes, usando apenas sabugueiro e borragem, juntamente com pó de quartzo humana, salgema e mel. O Boticário cria uma poção, o que deve ajudar o elfo a sobreviver à noite. Ele lhe dá o remédio lentamente, embora tenha um gosto incrivelmente amargo. O Boticário passa a noite inteira vigiando a elfa, sem pregar o olho sequer uma vez, motivo pelo qual o Boticário se sente um pouco culpado em relação à elfa. Isso ocorre porque o povo de sua própria raça, os Aruda, é responsável por esse abuso. Durante anos, as 5 raças que habitam o continente viveram em desconfiança mútua devido a uma guerra brutal que ocorreu há muito tempo. Agora todos eles são racistas uns com os outros, e nem mesmo as belas elfas escapam. É por isso que pessoas como o dono de escravos são tão racistas e cruéis com qualquer um que seja diferente deles. Ele permitiu que a elfa fosse maltratada porque não havia como igual. Mas o pior de tudo são as pessoas que nem sequer consideram os elfos como seres humanos. Essas são as pessoas que pertencem à mesma raça que o Boticário. E ele também se sente responsável. De repente, o Boticário imagina várias mãos infernais saindo do chão em sua direção, chamando de assassino. Ele olha para as próprias mãos e os encontra manchados de sangue, como se ele próprio tivesse torturado a elfa, mas então a ilusão desaparece e o Boticário se vê acordando. Ele conseguiu cochilar um pouco e agora o sol já nasceu. O Boticário olha para a elfa, que lentamente abre os olhos também. A febre dela baixou, mas ela ainda corre risco de morrer. O Boticário quer levá-la para a oficina o mais rápido possível, mas também quer fazer mais por ela. O Boticário quer que a elfa recupere sua vida anterior o máximo possível, mas também quer fazer mais por ela. Isso exigirá muito tempo e esforço, mas ele já decidiu encarar esse desafio impossível. O Boticário conversa com a elfa e menciona que entende que ela está profundamente ferida, tanto física quanto mentalmente. E ele não tem ideia de que tipo de pessoa o elfo era antes do abuso, mas agora o Boticário quer dar ao elfo um nome que simbolize sua promessa. Então ele decide dar a ela um nome horrível. E de agora em diante, a elfa será conhecida como Rezurei, um nome que supostamente representa esperança, pois o Boticário promete curá-la e ajudá-la a renascer como uma nova pessoa, embora ele não tenha ideia se Rezurei sequer o entende ou o que significa ter um nome. Ele ainda espera que esse pequeno gesto traga um pouco de normalidade à vida dela. Após o café da manhã, o Boticário diz a Razura que eles chegarão à oficina em breve, mesmo que a garota não diga uma palavra. É evidente que seu novo nome teve um impacto positivo nela. Com Rezuri nas costas, o Boticário finalmente chega à sua oficina em uma vila pitoresca. O Boticário então coloca a garota em seu quarto, onde percebe que ela está deixando o lugar todo com um cheiro horrível e precisa desesperadamente de um banho. Mas então o Boticário olha para o estado de Rezuri e seus seios fartos e percebe que não pode simplesmente tirar suas roupas. Então, o Boticário diz a Rezuri para ficar na oficina e se acomodar enquanto ele tenta encontrar algumas roupas para ela. Ele se dirige diretamente à sua vizinha Anne, que mora com sua filha pequena, Mona. A menina está animada para ver o Boticário, esperando que ele lhe trouxesse alguns doces, mas desta vez o próprio Boticário precisa de ajuda. Anne, a mãe de Monet, é outra vilã de personalidade forte e pede desculpas ao Boticário pela falta de educação da filha, mas o Boticário não se importa. Na verdade, ele trouxe para Anne uma cesta cheia de frutas e verduras para lhe pedir um favor. O Boticário explica a situação para Anne e ela tira alguns de seus vestidos antigos. Agradecido pela gentileza de Anne, o Boticário Rezura retorna à sua oficina, onde ele prepara um bom banho quente para Rezura. O Boticário percebe que, embora tivesse que tirar as roupas de Rezura, ela não demonstrou nenhuma reação. E somente depois de observar as marcas em suas costas é que a gravidade da situação começa a se tornar clara. Só depois de despir completamente a elfa é que o Boticário percebe a gravidade de seus ferimentos. Realmente existem cicatrizes em seu pescoço, como se alguém tivesse tentado estrangulá-la. Ao ver todos esses danos no corpo de Rezura, o Boticário fica furioso, pois não consegue imaginar o que seus agressores fizeram com ela. No entanto, ele precisa engolir a raiva e se concentrar em Rezura para que ela fique completamente limpa e seca. Após o banho, o Boticário coloca novas bandagens nos membros apodrecidos da garota. Ele então passa o resto do dia cuidando de Rezura e tentando curar seus ferimentos, começando por tratar o ferimento externo. O Boticário usa uma pomada nas cicatrizes e as cobre com medicamento para evitar que fiquem com marcas. Em seguida, ele usa um pano embebido em fluido viscoso para cobrir todos os ferimentos no corpo de Rezora. Depois de tratar os ferimentos externos, o Boticário veste Rezora com suas novas roupas. Ele percebe que Anne também inclui um pente, que ele usa para pentear o cabelo de Rezora.
Agora que Rezura tem roupas novas e a sujeira do seu corpo foi limpa, ela está começando a parecer uma garota normal. Embora seus olhos sem alma ainda pareçam extremamente aterrorizantes e mortos, a diferença entre a elfa que ele encontrou no mercado e a elfa sentada à sua frente é impressionante. Para o Boticário, é um alívio ver Rezura. Aos poucos, ela está começando a se parecer com ela mesma. Mas agora que a garota parece estar um pouco melhor, o próprio Boticário começa a sentir o cansaço se aproximando. Mesmo assim, chegou a hora de alimentar Rezara e, mais uma vez, o Boticário precisa ajudá-la. No entanto, no meio da alimentação, Rezara começa a tremer como se estivesse se segurando. A princípio, o Boticário pensa que a obrigou a comer comida quente novamente, mas então se dá conta de que Rezara não foi ao banheiro desde que foi resgatada. Assim, o Boticário imediatamente ajuda Rezara a resolver seus problemas. Ele ficou surpreso ao ver que a garota demonstrou algum constrangimento, como se ainda conservasse sua humanidade intacta. O Boticário continua alimentando o Rezero, mas ele percebe que ela só tem os molares restantes. Isso pode dificultar que ela experimente diferentes tipos de comida. Além dos dentes que faltam, há também a questão dos membros apodrecidos, cuja deterioração pode se espalhar para os órgãos. Embora a amputação possa ser a única solução, o Boticário não quer perder a esperança. Ele se pergunta se contatar um de seus amigos excêntricos em busca de ajuda é a única maneira de salvar os membros moribundos de Rizero. Assim que a sessão de alimentação termina, o Boticário leva Rizero para a cama, onde ela adormece imediatamente. Observando-a em silêncio, o Boticário se pergunta se talvez pudesse usar algum tipo de remédio que curasse completamente o corpo da garota. Existe, de fato, uma poção poderosa, conhecida como Elixir Milagroso, capaz de curar o corpo inteiro, mas tal poção é muito difícil de criar. E com o conhecimento e os equipamentos atuais do Boticário, levará muito tempo para que ele alcance a habilidade necessária para fazer uma poção de alta qualidade. Com esse pensamento em mente, o Boticário acaba dormindo bem ao lado de Rezura. No dia seguinte, o Boticário decide trabalhar em seu jardim, onde cultiva a maior parte de suas ervas medicinais e especiarias. Ele usa um corvo mensageiro para enviar uma mensagem ao seu amigo, na esperança de ajudar Rizera com sua terrível necrose. O Boticário também leva Rizera para sentar na varanda e aproveitar o sol enquanto ele trabalha em seu jardim. O Boticário inicia seu trabalho cuidando do campo. Como ele cultiva os próprios ingredientes para seus remédios, precisa garantir que seu jardim esteja em perfeitas condições. Enquanto isso, Azor observa o mundo ao seu redor e lágrimas começam a brotar em seus olhos, mesmo sem conseguir enxergar nada. O cheiro da floresta faz lembrar de casa e ela continua a chorar baixinho enquanto o Boticário trabalha no campo. Mais tarde, a filha de Anne, Moni, chega à oficina com um olhar curioso. A Boticária se pergunta se a menina veio para fazer algum recado, mas na verdade Moni está muito curiosa para saber sobre a nova paciente da Boticária. Moni realmente quer conversar com Rezura e a acha completamente fascinante. A Boticária decide que talvez essa interação ajude Rezura a recuperar alguns de seus sentidos. Munchi passa o resto do dia tentando conversar com Rizera enquanto Boticário. Usa livros antigos para começar a fazer dentaduras para Rizera enquanto trabalha. Munchi pergunta ao Boticário por que a elfa está tão quieta e não diz absolutamente nada. O Boticário não sabe bem como explicar o trauma que a elfa sofreu, então diz a Munchi que Rizera ainda está procurando um motivo para falar. Ao ouvir isso, Mon tem uma ideia e, depois de algum tempo, pede ao Boticário que veja seu trabalho. Mon criou uma coroa de flores para Rizara que lhe cai muito bem, deixando o Boticário estupefato. E ele elogia as habilidades de Mona, mas aí o maldito garoto conta para o Boticário que Rizaro vai ser sua esposa. O Boticário desmaia e rapidamente diz a Moni que Rizaro é tão paciente quanto ela e que só está tentando ajudá-la, mas Moni já se decidiu porque o Boticário fez um elogio à rasura. Ela então se despede e o Boticário fica sozinho mais uma vez. Ele se pergunta se pequenos momentos como esse fazem Rasura se sentir um pouco melhor em relação à sua vida miserável, mesmo sabendo que a jornada de recuperação de Rasura ainda levará muito tempo. O Boticário já fez muitos progressos com a saúde dela, ele lhe dá colírio todos os dias e cobre suas cicatrizes com pomada. O Boticário também tenta ouvir os batimentos cardíacos de Rezari, mas percebe que o tamanho de seus seios faz parecer que seu coração não está batendo. Quanto aos dentes dela, o Boticário consegue criar algumas dentaduras após um breve procedimento. Rezari finalmente tem uma dentadura nova e agora pode comer como as pessoas normais. O Boticário fica tão feliz com essa pequena vitória que decide cozinhar comida de verdade. Dessa vez, o Boticário aproveita a visita do vaqueiro para comprar carne. Depois de ajudar o homem com a dor nas costas, o Boticário recebe uma grande quantidade de carne fresca.
A partir do gado, ele começa a processar a carne e a marinar as partes macias em álcool. Para facilitar a mastigação, o boticário então dá a Hizuri seu primeiro contato real com carne, que ela consegue mastigar graças aos seus dentes. O boticário então aguarda ansiosamente que Hizuri demonstre alguma emoção, e ele fica feliz ao ver uma expressão de completa surpresa no rosto dela. É bastante óbvio que Hizuri gosta muito da carne e está ansiosa para comer mais. O boticário garante que há bastante carne para ela devorar. Ele continua alimentando a elfa com a carne macia, que ela engole imediatamente. Enquanto comia, Hizuri começou a chorar novamente. Provar algo tão delicioso depois de tanto tempo emocionou Rizerpro. O boticário também está aproveitando o momento, porque esse elfo está com uma cara deprimida pra caramba. Por dias, mas agora ela está finalmente experimentando uma emoção positiva, cara. Desde que comeu a carne, o boticário percebe que Resorpul se tornou mais receptivo às coisas ao seu redor. Quando Mon volta a visitar, Resorpul consegue sentir o seu cheiro e ela parece estar muito mais relaxada e feliz. O boticário está satisfeito com esse progresso e decide cozinhar mais carne para Resora. Mas depois tudo desmorona. Quando o boticário observa Rizera tossindo sangue e caindo violentamente no chão, a saúde dela piora rapidamente. O boticário não faz ideia do que está acontecendo, mas percebe algumas mudanças estranhas. O peito de Rizera está ficando vermelho e ela não consegue respirar. Seus olhos também estão completamente injetados de sangue. O boticário percebe que todos esses são sinais de veneno proveniente de uma criatura extremamente tóxica conhecida como aranha de obsidiana. O veneno desse monstro é letal e já foi usado em tentativas de assassinato. É impossível para qualquer pessoa na vila colocar as mãos na aranha de obsidiana. Por ser um monstro grande e feroz, difícil de matar, os únicos suspeitos são os antigos donos de Resura, que provavelmente lhe deram o veneno de ação lenta para que ela morresse sozinha em algum lugar abandonado. Apesar de muitas perguntas sem resposta, o boticário se concentra em salvar a vida de Resura. O veneno ainda está fazendo efeito, então há uma chance de salvá-la. O boticário começa por limpar o estômago de Razor com carvão em pó e dar-lhe um extrato, para que seu corpo seja forçado a expelir o veneno. O boticário força Razor delicadamente a expelir o veneno e, após tossir e vomitar violentamente, Razor cospe uma estranha concha. O boticário recolhe esses restos repugnantes e os examina atentamente. Esta concha parece ter contido o veneno e só recentemente se dissolveu. O boticário então percebe que esta concha estranha também possui marcas que parecem uma maldição. Ele sente nojo e se livra da concha. É provável que o antigo dono de reserva tenha lhe dado esse veneno de ação lenta para que o lixo se eliminasse sozinho e a elfa simplesmente desaparecesse do mundo. O boticário consegue sentir a intenção maliciosa por trás de um ato tão brutal. Rezero fica sob os cuidados de Annie e Monai. Eles podem ver que o estado de Rezero não é nada bom. O boticário explica a Annie a condição de Rezero. Ele precisa de alguém para cuidar do paciente enquanto sai para buscar os ingredientes necessários para o antídoto. O boticário levará 3 dias para encontrar tudo o que ele precisa. Enquanto isso, ele deixa um conjunto de instruções para Annie, para que ela saiba como cuidar de Razuri. Antes de sair da farmácia, ele também diz a Annie que se Razuri acabar morrendo por causa do veneno, quer que ela tenha um enterro digno. O boticário não quer voltar para ver o corpo de Razuri, pois isso seria doloroso para ele. Annie entende tudo e garante ao boticário que fará o seu melhor. Aliás, ela agarra o grandalhão e lhe diz que tudo ficará bem. Annie quer que o boticário se concentre em fazer a sua parte enquanto ela cuida de Razera. Annie tem certeza de que a Razura resistirá enquanto o boticário estiver ausente. O boticário está extremamente grato a Annie. Ele então se vira para Razura e diz para ela esperar enquanto ele reúne os ingredientes para o antídoto, com seu objetivo bem definido. O boticário abandona sua pequena aldeia e começa a procurar tudo o que precisa. Primeiro, ele adquire uma raiz de mandrágora e depois extrai um cristal de mana. E então, finalmente, o boticário entra na caverna onde reside a aranha de obsidiana, para que ele possa obter uma amostra da toxina. Contudo, munido de seu arco e flecha, o boticário precisa recorrer às suas antigas habilidades para usar essa arma enquanto se aventura mais fundo na caverna, com o arco em punho e um pequeno feitiço iluminando seu caminho. Por enquanto, o boticário não encontra nenhum sinal da aranha, mas então ele se depara com uma grande teia com animais presos nela. Finalmente, o boticário encontrou a aranha de obsidiana. Ele imediatamente se posiciona e dispara uma flecha em direção ao monstro. A aranha em si é incrivelmente enorme e feroz, mas o boticário não vacila.
A princípio, ele está confiante em sua mira, mas então o Boticário se lembra de seu passado como assassino. Ele se recorda de usar impiedosamente o mesmo arco e flecha para abater seus alvos. Os próprios pensamentos do Boticário o fazem perder o ritmo e ele acaba disparando um tiro patético. Flecha fraca que mal faz efeito na aranha. Nesse momento, o Boticário decide confiar em sua antiga força, pois precisa retornar ao reservatório. Ele não quer mais que o passado dite seu futuro e dispara outra flecha. Desta vez, o Boticário utiliza um feitiço para aprimorar a própria flecha e a torna muito mais poderosa. A flecha atravessa a caverna e atinge a aranha com grande força. O Boticário continua a disparar flecha após flecha, garantindo que o monstro esteja completamente morto, com seu trabalho concluído. O Boticário reúne os materiais de que precisa com a aranha e finalmente volta correndo para salvar a vida de Risoro. O Boticário retorna à sua oficina o mais rápido possível e prepara imediatamente o antídoto. Anne e Moni observam ansiosamente enquanto o Boticário usa um instrumento estranho para administrar o antídoto. Delicadamente, ele pede a Rizer que aguente firme por mais um tempo até que seu corpo absorva a maior parte do antídoto. A noite cai e o Boticário permanece ao lado de Rizer. Seu corpo frágil parece estar em péssimo estado, mas o Boticário ainda se agarra à esperança. Seus olhos mostram sinais de imenso cansaço enquanto ele observa os sintomas do veneno desaparecerem lentamente. A vermelhidão no peito de Rizar desapareceu e sua respiração voltou ao normal. O Boticário está aliviado por ver que o pior finalmente passou. Mesmo assim, ele segura a mão de Rizar e tenta assegurar que ela definitivamente conseguirá. A própria Rizero abre os olhos e percebe que rastros escuros envolvem todo o seu corpo. Mas então, através da escuridão, ela consegue ouvir a voz do Boticário e vê a mão dele estendendo-se em sua direção. Quando Rizera abre os olhos mais uma vez, se depara com a luz quente do sol. Ela então vira a cabeça e encontra o Boticário observando-a. Uma expressão de surpresa surge no rosto do Boticário, agora que Rizera finalmente acordou. Pela primeira vez, Razur até tenta dizer uma frase completa, mas seu estado é muito frágil. O Boticário pergunta a Razura se ela consegue enxergar claramente, mas sua visão ainda está prejudicada. Mesmo assim, ela consegue sentir a presença do Boticário. Esta é a primeira vez que Reservior dá uma resposta minimamente adequada. E o Boticário não consegue conter as próprias lágrimas agora que o elfo que ele salvou começou a falar. Bendy Apotecária examina novamente o corpo de Reservior e constata que seus músculos estão se movendo lentamente. O veneno parece ter desaparecido completamente e seu corpo está se curando, embora sua visão ainda não tenha se recuperado totalmente. O Boticário acredita que a raiz de mandrágora e os cristais de mana estão neutralizando ativamente o veneno e curando tudo o que foi completamente ferido. O Boticário então pergunta a Risra se ela sente alguma dor. Mas ouvir o próprio nome faz a menina chorar de novo, como um bebezinho irritante. O Boticário lhe explica que não sabia o nome verdadeiro de Risora, então decidiu dar-lhe um novo. Ele tenta perguntar o nome verdadeiro de Risora, mas ela não se lembra de nada. Isso é um sinal de amnésia, o que preocupa muito o Boticário. Como os elfos vivem em áreas isoladas, longe de qualquer outra raça, será difícil trazer Risora de volta para casa se ela não tiver nenhuma lembrança. Na tentativa de ajudá-la, o Boticário começa a entrar em colapso porque não tem ideia de como levá-la para casa. Mas então, com lágrimas nos olhos, Rizera diz ao Boticário que está grata por ele tê-la salvado. Ao ouvir essas palavras, o Boticário para de se preocupar com os pequenos detalhes. Ele olha para Rizera e promete curá-la completamente. Independentemente do que aconteça, com a recuperação de Rizera parecendo melhor do que nunca, Anne decide fazer um bolo para comemorar, agora que Rizera também consegue dar pequenas respostas. E ela menciona que gosta de comer doces. Munir e Anne ajudam o Boticário e Rezora. Na verdade, Anne insiste que o Boticário deveria tirar uma folga. Além disso, ele está começando a ficar com uma aparência péssima e não tinha férias há muito tempo. O Boticário não fazia ideia de que as coisas estavam tão ruins para ele e decide se acalmar um pouco agora que Rezora finalmente acordou e estava dando sinais de vida. Seria terrível se o Boticário desmaiasse em seguida. Ana então traz ao Boticário uma bebida fresca e diz para confiar nos outros de vez em quando. Agradecida pela ajuda, a Boticária se senta e para de se preocupar com o Rizero pela primeira vez. Enquanto o Boticário continua a observar em silêncio Rizero e gemer conversando um com o outro. Seus olhos se fecham lentamente e ele adormece. O Boticário sonha com sua infância, quando era espancado por um grupo de aldeões simplesmente por ter roubado comida. Os aldeões atiraram pedras nele, causando-lhe hematomas horríveis e expulsando-o de casa. Ele acabou sozinho na base de uma árvore.
cansado e com fome, mas então, a criança foi abordada por um homem com chifres demoníacos. Por meio desse sujeito, que claramente não era humano, tratou o boticário com muito mais delicadeza do que qualquer ser humano. Ele se ofereceu para dar comida ao garoto, embora ele parecesse mais um guerreiro demoníaco assustador do que um humano bondoso. Contudo, o boticário não se assustou nem um pouco e pegou a mão do demônio. Ele acabou desfrutando de uma deliciosa refeição junto a uma fogueira aconchegante. E o simpático demônio ao seu lado. Aquele tal monstro mostrou mais bondade ao boticário do que toda a aldeia, e agora, ver o reservatório passando pela mesma coisa faz o boticário se sentir estranho. Ele fica surpreso com a semelhança entre Reservoir e ele, especialmente no que diz respeito às suas origens. O boticário continua se entregando à autocomiseração enquanto pensa em como costumava ser igualzinho ao Razor. Só outra pessoa salvou. Enquanto ele refletia sobre sua triste história, o corvo mensageiro do boticário finalmente chegou também. Ele abre a janela e pega a carta enquanto Annie se pergunta o que está acontecendo. O boticário revela que enviou informações sobre Rezur ao seu velho amigo e que finalmente recebeu uma resposta. Esse amigo misterioso é bastante direto e diz ao boticário que examinar o corpo de um elfo vai ser muito divertido. Ele está mais do que disposto a dar uma olhada em Rizera, mas primeiro precisa de dinheiro. Embora o boticário ache a resposta bastante grosseira, ele precisa de toda a ajuda possível, caso contrário não terá outra escolha senão amputar os braços e as pernas de Rizera, o que seria devastador para a garota. Para salvar os membros apodrecidos de Rezer, o boticário decide levar o elfo em uma pequena viagem a uma vila no norte e dar roupas quentes. E então amarra suas costas, assim como da última vez. Maria e Ilan se despedem enquanto o boticário inicia sua jornada com Rezorai, já que estão viajando para o norte. O boticário informa Rezorai que eles atravessarão a floresta e visitarão uma loja de teletransporte nas montanhas. Usar um portal permitirá que eles cheguem instantaneamente ao seu destino. O boticário também lembra Rezorai de que colocou um colar nela. Se ela colocar um pouco de sua própria magia no colar, ele enviará um sinal de socorro, mesmo que o boticário não planeje se separar de Rezurei. O colar é uma medida de segurança. Conforme a jornada continua, Rezuri pede desculpas ao boticário por ele ter que carregá-la. A enfermeira acredita que talvez ela esteja muito pesada, mas o boticário garante que os remédios que ele costuma carregar são muito mais pesados do que ela. Após viajar por algum tempo, a noite começa a cair e o boticário monta um acampamento aconchegante. Embora o boticário esteja feliz por Rezurai conseguir falar, ele preferiria que ela permanecesse muda, pois detesta conversas banais. E o silêncio entre os dois é simplesmente doloroso neste momento. Rezurai é quem quebra o clima constrangedor e pergunta ao boticário seu nome verdadeiro. Ele fica surpreso com a pergunta e hesita em respondê-la abertamente por enquanto. O homem simplesmente diz a Rezurai para se referir a ele como boticário, o que ela não se importa nem um pouco. Rezurai fica mais do que feliz em se referir ao seu salvador simplesmente como Senhor Boticário. E o próprio boticário sente que não quer revelar muitos detalhes pessoais, considerando seu passado conturbado. Por enquanto, ele só quer se concentrar em tratar Rezurai e depois trazê-la de volta para casa em segurança. Em meio aos seus profundos pensamentos, o boticário pressente o perigo por perto e saca seu punhal. Um grande urso pardo emerge das sombras à espreita de sua presa. Esses animais podem ser muito perigosos antes da hibernação e será difícil fugir, considerando a condição de Rezurai. Assim, o boticário não tem outra escolha senão manter-se firme e lutar. No entanto, antes que a situação piore, a própria Rezurai usa seus poderes mágicos para cantar uma melodia que domina completamente o urso. A besta feroz para de atacar como uma ameaça e retorna às sombras de onde veio. Rezurai então diz ao boticário que tudo ficará bem. O urso não representa mais uma ameaça. A boticária se vira para a elfa e pergunta se ela por acaso consegue falar com animais, mas Rezurai não tem ideia de como explicar o que acabou de fazer. O urso parecia apenas assustado para ela, então ela usou a voz. Embora o boticário esteja grato à elfa por salvá-lo, ele acha um pouco assustador que essa garota indefesa tenha conseguido espantar um urso pardo inteiro apenas com a voz. No dia anterior ao início da jornada do boticário, ele se lembra de ter recebido olhares estranhos das mulheres na loja de departamentos, e mencionou ao boticário que Rezer precisaria de roupas quentes, mas ele não se preocupou em comprar nada porque pensou que poderia usar suas próprias roupas extras. As roupas da boticária ficavam ridículas em Rezurei, como se ela estivesse se afogando nelas. Assim, o boticário não teve outra escolha senão comprar algo na loja. No entanto, isso acabou sendo um grande erro, porque as mulheres na loja pensaram que o boticário era um psicopata travesti tentando fechar a loja sozinho. O boticário reúne coragem para fazer algumas perguntas à mulher, mas só acaba cavando a própria cova cada vez mais fundo.
A mulher lhe fez perguntas sobre para quem ele estava comprando e por que o boticário mentiu, mencionando que estava comprando para sua irmã muito doente, que não conseguia se mexer. A mulher percebe que o boticário está mentindo e o considera muito repugnante e suspeito. Mas no fim, o boticário consegue algo decente e Rezurai pode continuar sua jornada sem morrer congelada. No dia seguinte, enquanto o boticário continuava sua jornada, percebeu que algo estava profundamente errado com a floresta. Ela havia mergulhado em completo silêncio, como se algo perigoso estivesse por perto. Então, a própria Rezurai diz ao boticário que sente a presença de algo perigoso se aproximando. Embora ela não consiga mencionar a direção de onde supostamente veio o perigo, o boticário não tem dúvidas de que precisa ficar vigilante. Eu continuo a me embrenhar cada vez mais na floresta, apenas para se deparar com uma variante gigante e mutante de cobra. Essa coisa é enorme e certamente é por isso que o urso estava agindo de forma estranha, já que a cobra já os tinha notado. O boticário não tem escolha a não ser lutar, ele toma uma poção para recuperar as forças e então deixa Rezarai em um lugar seguro. Usando magia para aprimorar sua daga, o boticário entra em ação. Ele avança em direção à cobra enquanto o monstro também se prepara para a luta. Rezurai não faz ideia do que está acontecendo, mas consegue ouvir tudo. Avançando rapidamente, o boticário tenta atacar a cobra, mas erra o alvo. Em seguida, lança outro ataque, dessa vez cortando o corpo inteiro da cobra em pedaços. O monstro fica enfurecido e chicoteia com o rabo em direção ao boticário, mas ele salta no ar, evitando o ataque. O boticário então crava sua adaga no corpo da cobra, fazendo-a se tornar ainda mais violenta. Em meio ao ataque, o boticário sofre um ferimento grave na mão, mas mesmo assim continua avançando. A cobra agora está furiosa, mas o boticário se recusa a recuar. Com sua adaga, ele corta toda a metade inferior da cobra, fazendo a besta sangrar até a morte. A cobra gigante finalmente cai morta no chão e o boticário solta um suspiro de alívio. Ele limpa sua lâmina e então pede desculpas a Resurei por tê-la feito esperar demais. A elfa está extremamente assustada, mas o boticário garante que está tudo bem. Então, o boticário percebe o ferimento na mão dele e decide tomar um antídoto por precaução, caso Rizero não consiga enxergar direito. Ela percebe o ferimento e se pergunta se seu salvador ficará bem. O boticário não quer que Rizero se preocupe com ele, então minimiza seu ferimento e diz a Rizero que eles devem seguir em frente e continuar sua jornada. Após uma jornada cansativa, o boticário e Rizorei finalmente chegam à vila de Karuga, onde fica a loja de teletransporte. O boticário avisa Rizorei que sua amiga é um pouco excêntrica, mas que ele é um excelente médico e talvez consiga curá-la. Infelizmente, o plano é rapidamente interrompido quando o funcionário grosseiro do teletransporte se recusa a deixar o boticário e Rezurai viajarem. Ele encara o armário e diz ao boticário que não pode trazer a elfa porque ela é considerada uma escória patética. O balconista é extremamente nojento e o boticário desmaia. Ele tenta fazer o atendente entender que Rezurai é sua paciente e que eles estão viajando para o tratamento dela, mas essa informação não faz diferença alguma para o atendente arrogante. Ele acredita. O atendente então comenta que apenas humanos têm permissão para usar os serviços de teletransporte e, em seguida, faz mais comentários sobre a aparência de Rezura, dizendo que ela parece uma humana deformada antes que o boticário perca a compostura. O balconista menciona que está disposto a liberá-los mediante o pagamento de uma pequena taxa. Tudo que o boticário precisa fazer é preencher um formulário específico e pagar as taxas antecipadamente. Ezurei então pede desculpas ao boticário por lhe causar tantos problemas e começa a chorar. Ao vê-la naquele estado, o boticário fica extremamente furioso, mas controla sua raiva. Em seguida, vira-se para o balconista e oferece pagar o dobro da taxa, contanto que eles possam se teletransportar naquele mesmo instante. O boticário então usa sua aura na frente do balconista, liberando uma personalidade ameaçadora que assusta o homenzinho. O atendente se levanta de um salto e se oferece para preparar o teletransporte o mais rápido possível. Ele prepara tudo, enquanto o boticário menciona para ressurgir que eles irão se teletransportar. Afinal, antes de sair da farmácia, o boticário continua lançando olhares mortais ao balconista, certificando-se de que ele entenda com quem está lidando. Após concluir o teletransporte, o boticário e o farmacêutico chegam à cidade setentrional de Nasbear, um lugar frio e vibrante. Depois de se certificar de que Rezurai estava completamente bem após sua primeira experiência de teletransporte, ela teve uma experiência inesquecível. O boticário decide que o melhor para ele seria descansar durante a noite e jantar. Esta cidade tem um prato especial, e Resurei certamente vai a adorar. Então o boticário vai até uma estalagem e Resurei finalmente experimenta o delicioso pão frito recheado com carne e legumes.
Ela gosta muito da comida, informando ao boticário que achou muito saboroso. Surpreso que uma elfa gostasse de comida tão gordurosa, o boticário alimentou-a com mais para que restaure mais tarde. O boticário e o farmacêutico acabam dividindo a mesma cama naquela noite. Ele só conseguiu encontrar uma cama em um quarto individual e agora precisa passar a noite com seu elfo malvado. Mas o boticário sente-se bem ao ver Rezurai dormindo tão tranquilamente. Ele a observa por um tempo e depois tenta dormir, na esperança de que ela esteja completamente curada o mais rápido possível no dia seguinte. O boticário precisa enfrentar uma forte nevasca para chegar à casa do amigo, mas a situação é crítica e o homem corre o risco de desmaiar antes de receber qualquer socorro. Contudo, ele continua a seguir em frente, enfrentando a tempestade para que Resurei tenha a chance de viver uma vida normal. A própria Resurei tenta perguntar ao boticário se ele está bem, mas recebe uma resposta indiferente. O boticário está tentando aparentar força e resiliência, embora esteja à beira da morte. Na realidade, ele acredita que seus sintomas atuais são causados pelo ferimento sofrido da cobra mutante. Esse nível de exaustão é anormal e agora tanto o boticário quanto o Rezurai estão em perigo. Após algum tempo, o boticário encontra uma caverna onde acende uma fogueira e aquece um pouco da sopa que sobrou da estalagem. Contudo, sua fachada está desmoronando e Rezurai percebe que seu salvador não está bem, mesmo que o boticário tente minimizar a situação com risos. Seu estado está começando a ficar sério. O boticário então alimenta Resurei, e sua bondade faz o elfo gritar. Após descansar um pouco, o boticário continua sua jornada, mas percebe que mais uma vez se superestimou, sendo incapaz de percorrer o último trecho. O boticário percebe que chegou ao fim antes de desmaiar completamente e tenta invocar um sinal mágico. Mas, com o corpo todo fraquejado e Rezurai ainda preso às costas, o boticário cai de cara na neve. Rezurai se prepara para a queda e tenta acordar o boticário, mas seus esforços são em vão. O boticário desmaiou e Resurei é a única que pode salvá-lo. O boticário veio até aqui apenas por causa de Resurei e agora ela também é um monte inútil na neve, incapaz de mover seu traseiro miserável. Resurei estava prestes a perder a esperança, mas então se lembrou do colar. Imediatamente, começou a canalizar sua própria magia para ele, na esperança de ativar o sinal de socorro. A joia brilhou intensamente, emitindo uma luz forte e quase cegante. Rezarai continua a usar sua magia para intensificar o sinal enquanto clama por ajuda, na esperança de que alguém responda aos seus gritos e salve o boticário. Enquanto Resurei se agarra desesperadamente à esperança, ela se lembra de tudo que o boticário fez por ela. E agora ela também deseja salvá-lo. O colar continua a arder intensamente antes que a própria joia se estilhasse em pedaços devido à quantidade de magia que lhe foi imposta. Rezurai acredita que seus esforços foram em vão e decide cobrir o boticário para que ele possa se manter aquecido. Rezurai até tenta mover a mão em direção ao seu salvador, mas é inútil. Os dois estão completamente isolados em uma montanha nevada no meio de uma região selvagem, mas nesse instante um homem grande aparece à distância, observando a farmácia e o local de descanso. O boticário recorda como seu salvador demoníaco levou para conhecer Adão, o excêntrico médico. Naquela ocasião, o boticário percebeu que Adão era um homem bastante estranho. Ao apertar a mão do doutor, ele percebeu que aquele sujeito era feito de várias partes. Havia pontos por todo o seu braço. Adão fez experiências com o próprio corpo e se transformou em uma garotinha mimada, surpresa ao ver que essa era a forma que ele havia escolhido. O boticário lentamente recobra os sentidos. Adão explica à boticária que só sobreviveu graças ao seu servo Goze e à Elfa. Ao ouvir o nome de Rezura, o boticário se levanta em pânico. Adão acalma, explicando que Rezurai está seguro e dormindo no outro quarto. Foi graças à magia de Rezurai que Ghost conseguiu rastreá-los em meio àquela tempestade brutal. Com as formalidades resolvidas, Adão muda sua postura calma e começa a repreender o boticário por arriscar a vida e não ter sido cuidadoso. O boticário tenta se justificar, mencionando a cobra e seu ferimento, mas Adão não dá a mínima. Ela acredita que o boticário sempre foi muito imprudente e não tem qualquer consideração pela própria vida. Ela grita com ele como uma mãe furiosa, mas se acalma depois de reclamar um pouco. O que realmente importa para Adam é o dinheiro que ela precisa. O boticário tem uma quantia razoável para sua velha amiga, mas ele acredita que se Adam arrumasse um emprego como uma pessoa normal, ela teria muito mais moedas na bolsa. No entanto, trabalhar como assistente médica não é exatamente adequado para Adam, conhecida como a médica louca que gosta de experimentar em seu próprio corpo. Ela só quer satisfazer sua curiosidade e, para isso, precisa de dinheiro para adquirir partes do corpo. Felizmente, o dinheiro que o boticário tem consigo é mais do que suficiente para financiar a pesquisa de Adam por um longo tempo.
Agora que o Boticário acordou, Adão decide verificar a ressurreição. O Boticário insiste em participar também, mas Adão o acorrenta à cama. Embora o médico misterioso prometa fazer um exame minucioso, a empolgação dela em trabalhar no corpo de um elfo faz o Boticário temer que ela possa usar os recursos para seus experimentos doentios. Incapaz de fazer qualquer coisa, o Boticário observa impotente enquanto Adão se retira. Na sala ao lado, Adão usa sua magia para examinar o corpo de Resurreis e investigar a real gravidade de seus ferimentos. Assim que o procedimento termina, Adão e a Boticária sentam-se para uma refeição enquanto ela explica suas descobertas. Embora a pele e os órgãos estejam se recuperando, seu corpo encontra-se em um estado interessante. A visão do olho direito dela foi deliberadamente bloqueada por magia, enquanto o olho esquerdo mal está conectado a qualquer nervo. Adão acredita que a magia em seus olhos foi colocada ali de propósito para protegê-la de ver todas as coisas ruins que estão sendo feitas com sua audição. Isso deixa o Boticário furioso, mas tem mais. Adão informa que a podridão nos membros de Resurreis também é causada por uma maldição, e não dá sinais de que vá parar. Está progredindo lentamente por todo o corpo e não há cura definitiva. Adão diz à Boticária que ela terá que remover todos os 4 membros de Resurreis para que ela sobreviva. As más notícias sobre os membros de Resurreis deixam o Boticário muito chateado. Resurreis ainda está na cama, sendo cuidada por Goth. Ela se ilumina assim que o Boticário entra no quarto. Rezurai está feliz que seu salvador finalmente esteja bem, mas o Boticário mantém uma expressão sombria no rosto durante todo o tempo. Ele agradece a Rezurai por tê-lo salvado na montanha. Ela usou o colar e pediu ajuda, mesmo estando completamente indefesa naquele momento. O Boticário então se desculpa com Rezurai por tê-la colocado em perigo e por ter calculado mal o risco. Ele começa a chorar lentamente e Rezurai, com o coração pesado, se pergunta se algo está errado. A Boticária explica que Adam fez um exame médico e constatou que os membros de Rezurai estão em péssimo estado. Nesse ritmo, Rezor vai perder a vida. Então o Boticário, lutando contra as lágrimas, diz à menina que seus braços e pernas precisarão ser amputados. Embora o Boticário tente assegurar a Rezurai que Adam é um médico habilidoso e que também ajudará no procedimento, ele não consegue olhar para ela e para a expressão triste em seu rosto. É exatamente o tipo de olhar que ele queria evitar, mas não há outra opção. O Boticário pede desculpas a Rezurai mais uma vez, pois seu próprio esforço não foi suficiente. Rezurai, por outro lado, tenta disfarçar a frustração. Ela diz ao Boticário que confia plenamente nele e em seu amigo Adão. Lutando contra as próprias lágrimas, Rezurai acredita que tudo ficará bem porque ela tem plena fé no Boticário. Ouvir isso traz grande conforto ao Boticário, que promete fazer o seu melhor. Juntos, eles se consolam antes do procedimento. No dia seguinte, Adão e o Boticário se preparam, enquanto Rezurai está deitada na mesa de operação. Adão conseguiu encontrar alguns membros extras em seu depósito refrigerado, que ela irá anexar ao corpo de Rezurai. Dessa forma, Rezurai não precisará viver completamente sem nenhum membro. No entanto, Adão avisa Rezurai que o processo de recuperação será difícil e doloroso, com a presença também do Boticário. Rezurai não sente medo nenhum. Finalmente, o elfo desmaia e o procedimento começa. O Boticário ficará encarregado da amputação, enquanto Adão se encarregará de limpar o osso em várias áreas, usando magia para aprimorar sua serra médica. O Boticário inicia a cirurgia. Já que Rezurai depositou sua confiança nele, ele está determinado a fazer o seu melhor enquanto começa a serrar o braço dela. Após o procedimento macabro, o Boticário começa a se sentir péssimo, mas Adão diz para ele não se preocupar, pois ele acabou de passar várias horas cortando os braços e as pernas de alguém que considera um amigo. Mesmo assim, Adão consegue perceber que o Boticário está muito cansado apenas olhando para o seu rosto. Adão também permaneceu bem ao lado de Rezurai por causa de seus novos membros. A Boticária está muito grata por ela ter se oferecido para dar a Rezurai um braço e uma perna compatíveis com ela na realidade. Mesmo que Adam tente agir como uma espécie de médica caridosa, ela está apenas animada para ver o que acontecerá com Rezurai com seus novos membros. Aparentemente, Adam tinha um braço e uma perna sobressalentes de um elfo superior, mas nunca teve a oportunidade de usá-los. Agora, ela finalmente tem o sujeito de teste perfeito e está curiosa para ver como uma elfa normal como Rezurai reagirá às partes de um elfo superior. Ligeiramente incomodada com as travessuras de Adão, a Boticária diz a ela para se acalmar e parar de esfregar o braço repetidamente. Finalmente, Rezurai acorda da cirurgia e parece estar se sentindo bem por enquanto. O Boticário informa a elfa que a cirurgia correu bem e que toda a haste foi completamente removida do corpo dela. Ele ajuda a Rezurai a sentar-se lentamente para que ela possa ver melhor seus novos membros. Rezero comenta que seu corpo parece mais leve agora, mas faz sentido, considerando que ela ainda não tem um braço e uma perna.
Quanto aos seus novos membros, o Boticário garante a ReZero que foram implantados com sucesso. Além disso, agora que ReZero tem um braço direito funcional e uma perna esquerda para usar, Adam menciona que levará tempo para que os novos membros de Rezurai se conectem com seus nervos e caminhos mágicos. Ela também precisará de muita reabilitação física, que será providenciada pelo Boticário. Normalmente, Adam teria expulsado o Boticário e o farmacêutico depois de ajudá-los, mas ela disse a ambos para ficarem porque precisavam descansar bastante. No entanto, Adam só quer abusar do poder dela e forçar o Boticário a pagar pela cirurgia com trabalho braçal. Adam diz ao Boticário que trabalhará com goze e fará tarefas por toda a mansão, pois esta é a segunda vez que Adam salva sua vida miserável. Alguns dias depois, assim que a boticária se sente melhor, Adam pede que ela limpe a câmara fria onde guarda todos os cadáveres e partes de corpos para seus experimentos. O lugar é frio, assustador e também bastante grande. Inicialmente, o boticário se arrepende de ter procurado Adam em busca de ajuda, mas, como Adam literalmente salvou a vida de Reservoir, ele está determinado a demonstrar sua gratidão. Então o boticário entra em modo de alerta máximo e começa a limpar a câmara frigorífica como se sua vida dependesse disso. O boticário faz tanto barulho durante todo o processo de limpeza que Adam precisa mandar ele calar a boca enquanto trabalha. O boticário passa o resto dos dias fazendo tarefas domésticas. Enquanto isso, a médica concentra-se na recuperação de Resurreis, enquanto Adam continua a se dedicar ao tratamento. Um dia, enquanto tentava fazer o sangue circular no novo braço de Resurreis, o boticário percebe o dedo dela se contraindo. Tanto o boticário quanto o Rezurai ficam surpresos com esse progresso. Este é um sinal claro de que os nervos nos dedos de Rezurai estão começando a despertar e funcionar, embora ela ainda não sinta muita coisa. O boticário garante a ela que um dia ela se recuperará completamente e que esse dia pode estar mais próximo do que eles imaginam. Com os olhos marejados de alegria, ela repete a promessa ao boticário de que segurará sua mão com firmeza assim que a sensibilidade retornar ao seu braço, antes que o elfo veja o marmanjo chorando novamente. Ele contém as lágrimas e promete aguardar ansiosamente por esse momento. O boticário e o ressuscitado passaram bastante tempo com Adão e agora finalmente chegou o momento de sua partida. Adão diz a Rezurai que seus membros se integraram perfeitamente ao corpo e que a haste foi removida, cabendo agora ao próprio boticário realizar uma extensa reabilitação e restaurar as funções de Rezurai. Antes de deixá-los partir, Adão faz um pedido surpreendente. Ela quer falar com Rezurai em particular por algum motivo. O boticário fica alarmado e tenta intervir, mas Adam acredita que isso é assunto apenas para mulheres e que ele deveria ficar de fora. O boticário acha isso estranho, considerando que o próprio Adam costumava ser um homem, mas o médico simplesmente o considera rude. Para todos os efeitos, Adam é uma mulher agora, mas como a farmacêutica não parece convencida, ela diz que sua conversa com Rezurai é uma questão de sigilo médico. O boticário já não pode oferecer qualquer resistência quando Adam leva Rezurai para a varanda. Adam pede desculpas a Rezurai por tê-la trazido para o frio, mas ela tem algo importante a dizer. Parece que o abuso que Rezurai sofreu no passado prejudicou suas funções corporais femininas. Embora Rezurai não se lembre exatamente do que aconteceu, ela ainda consegue sentir as lembranças e a terrível sensação retorna. Adão dá um tapinha na cabeça de Rezurai e pede desculpas por trazer essas lembranças de volta. Mas, como médico, aparentemente há algumas coisas que Adão precisa discutir com Rezurai. Não é impossível curar a Rezurai, mas ela precisa fazer uma escolha, pois isso pode colocá-la em risco. Enquanto isso, o boticário espera pacientemente, sem ter ideia do que Adam e Rezera estão falando. Mais tarde, após o término da palestra, Adam mostra ao boticário um presente que ela preparou para ele. Os olhos do boticário brilham ao ver a bicicleta familiar que pertencia ao seu próprio salvador. Esta bicicleta é conhecida como a Irgol e o boticário pensou que ela estivesse perdida no tempo. Adão explica que alguém penhorou a bicicleta e ela acabou comprando-a. Como a bicicleta é difícil de manter, ela quer que o boticário aguarde. O boticário está muito grato, pois agora a viagem de volta será muito mais fácil e Adam menciona que será mais fácil para Rezura. Ao ouvir isso, a boticária percebe que Adam não é tão egoísta e arrogante quanto aparenta. Finalmente chega a hora do boticário e de Rezurai partirem de Adão. E nossa, Rezurai promete voltar e ajudar Adam com o trabalho dela. O boticário então liga a moto e ela alça voo. O gol aéreo realmente consegue voar e, com um último olhar, o boticário e o Resurrei desaparecem na distância. Resurrei não parece tão frio, mesmo estando em um lugar muito alto. O boticário queria muito saber sobre o que o elfo conversou com Adam depois da conversa. Rezurai pareceu bem mais chateado, mas por enquanto o boticário decidiu não forçar Rezurai a revelar nada. Em vez disso, ele lembra a garota que agora é sua responsabilidade protegê-la.
E se ela precisar de alguma coisa, Resorei ficará mais do que à vontade para recorrer abertamente ao Boticário. Ao ouvir isso, os olhos de Resorei se enchem de lágrimas, e ela é grata pela companhia do Boticário. No passado, o Boticário e seus companheiros se esforçaram ao máximo para lutar por seus ideais, mas as coisas terminaram em desastre e o Boticário perdeu tudo. Durante esse tempo, o Boticário se lembra de ter ido até Adão. Naquela época, o médico ainda era um homem. Adão cuidou da farmácia depois que perdeu tudo, e agora ele quer saber o que o futuro lhe reserva. Mas tudo o que o Boticário se lembra são os momentos finais de seu mentor. O Boticário ouviu seu mentor lhe dizer para viver como quisesse, mas não tinha ideia do que isso significava. Após sobreviver ao ataque, tudo o que o Boticário se lembra são os olhos sem vida das inúmeras pessoas que ele matou. Ele só se lembra dos últimos momentos deles e das próprias mãos manchadas de sangue. Naquela época, o Boticário se lembra de ter perguntado a Adão o que significava viver como ele quisesse. Assim que Resorei e o Boticário retornarem à oficina, eles retomam suas vidas normais. Resorei até toma banho com Anne e Monet. Essa é a primeira vez que ela toma um banho comunitário e ela realmente acha relaxante. Anne então pressiona os seios contra Rezorai, fazendo-a se sentir mais confortável. Ela quer ter certeza de que a elfa se sinta o mais confortável e relaxada possível. E com tantas crianças brincando por perto, pode ser um pouco difícil para ela se sentir à vontade, mas Rezorai está se divertindo muito porque se sente como se fosse uma família. Anne então diz a Rezorai que ela é bastante impressionante por ser tão corajosa e carregar tantos fardos. Apesar de tudo que passou, Rezorai continua sendo uma pessoa honesta e sem malícia no coração. Anne também conta a Rezorai que o Boticário realmente acredita nela e quer que ela se recupere completamente. Aparentemente, já se passaram alguns anos desde que o Boticário chegou à aldeia e Anne já se familiarizou com a sua personalidade. Comparado a quando chegou à vila, o Boticário agora sorri bastante. Anne então garante a Rezero que ela pode contar com ela e Moni para obter ajuda, e não apenas com o Boticário. Os dois então continuam tomando banho. E pela primeira vez, Rezorei sente que faz parte de uma família. Mais tarde, o Boticário diz a Rezorei que seus ferimentos estão cicatrizando bem e que ela só precisa da pomada para cicatrizes. Ele também sugere que seria melhor para Rezorei cortar a franja, já que parece um pouco selvagem e comprida demais. Depois de limpá-la, cortar seu cabelo e colocar um tapa-óleo, Rezorai está começando a se parecer cada vez mais com uma pessoa normal. Agora que Rezorai não é mais uma constante dor de cabeça, o Boticário pode se concentrar em administrar sua oficina enquanto trabalha. Rezorai aproveita a noite para restaurar sua magia absorvendo a energia do ar ao seu redor. Ela pratica movimentos com o braço usando o Boticário para estimular os nervos dos membros. Lentamente, Resorei começa a sentir a magia fluir na ponta dos dedos. O Boticário está imensamente feliz com o progresso. Ele realmente acredita que Resorei começará a usar o braço muito em breve, já que a garota tem se esforçado tanto nos treinos. O Boticário decide lhe dar uma pequena recompensa. Anne acabou de enviar alguns biscoitos, que Resorei adora comer. Depois de lhe dar um biscoito, o Boticário diz a Rezorai que, se ela conseguir mexer o braço, poderá comer os biscoitos tão rápido quanto quiser. Esse pequeno gesto dá a Rezorai a motivação necessária para melhorar o mais rápido possível. Passa-se um mês e Rezorai continua com seus treinos, só que desta vez ela invoca muita magia. Atônito demais para falar, o Boticário não fazia ideia de que ressuscitar pudesse fazer aquilo. Finalmente, ressuscitada, ela agarra o braço do Boticário e diz que queria lhe fazer uma surpresa. A sensibilidade em sua mão foi restaurada desde a manhã e ela vem praticando magia há muito tempo. Agora, além disso, Rezorai pode segurar a mão do Boticário exatamente como prometeu há um mês. Ainda incrédula, a Boticária começa a examinar Rezorai com esmero e diz que ela é verdadeiramente notável. Apenas um mês após a cirurgia, Rezorai já se recuperou bastante usando apenas sua própria força, embora o Boticário também tenha ajudado muito durante todo esse tempo. Rezorai vinha praticando secretamente com o braço. Ela aproveitava todas as oportunidades para mover os dedos e canalizar sua magia. O Boticário desaba em lágrimas, porque Rezorai cumpriu sua promessa. Ela está agora verdadeiramente a caminho da recuperação. Mas o Boticário e a Rezorei não fazem ideia de que alguém do passado dela já começou a procurá-la. Agora que Rezorei consegue mover o braço com bastante facilidade, o Boticário quer que ela tente comer sozinha também. Então ele decide ajudar Rizera a alcançar esse marco. Após prender uma colher na mão de Rizera, o Boticário a acompanha até a saída para que ela possa pegar um pouco da sopa de bolinhos que ele preparou. Inicialmente, o Boticário ajuda Rizera a entender os movimentos. E então ela finalmente consegue fazer isso sozinha. Dar a primeira mordida com as próprias mãos faz Rizera se sentir muito bem consigo mesma.
Ela se vira para o boticário, esperando por seus elogios. Rizera devora o resto da comida sozinha num instante, acabando com a tigela inteira como um porco que não come há dias. O boticário fica contente que Rezero goste da sua comida e concorda que ela queira uma segunda porção, agora que Rezero consegue comer sozinha e seu apetite voltou. O boticário fica mais do que feliz em lhe servir várias porções. Com Rizera já se tornando uma figura conhecida na vila, um carpinteiro decidiu construir uma cadeira de rodas para que ela pudesse se locomover livremente. Aproveitando-se da generosa doação, o boticário levou Rizera para o meio da floresta, onde ela poderia respirar o ar puro e admirar a magia das árvores. A magia da floresta era muito forte e poderia ajudar Rizera a se recuperar rapidamente. O boticário e a curandeira então se sentarão no chão da floresta para um almoço simples. O boticário entrega uma caneca de sopa para Rezera e ele percebe que a força em seus dedos está realmente começando a se estabilizar. Juntos, eles desfrutam da atmosfera agradável da floresta e Rezera também aprecia a sopa feita por seu salvador. Logo depois, junta-se a eles um pequeno esquilo que acha Rezera incrivelmente curioso. A Azura permite que o esquilo suba em seu ombro e fique olhando para ela. Ela se diverte muito observando a criaturinha curiosa. Azura se apaixonou pela floresta e pela própria vila. E ela também menciona isso ao boticário. Ezura deseja ficar aqui para sempre e nunca sair da botica. Porém, assim que as palavras saem da boca de Rezura, o boticário se lembra de seu próprio passado sombrio e se aquieta. O boticário pergunta a Rezura se ela ainda não se lembra de sua casa, mas a garota continua sem ter ideia de onde veio ou mesmo o que aconteceu. Na verdade, o boticário tem tentado ajudar Rizera para que ela possa eventualmente retornar à sua cidade natal. Ouvir isso deixa a garota um pouco triste. Mas o boticário explica que, quando encontrou Rizera pela primeira vez, ela não parava de pedir para voltar para casa. Então, agora o boticário quer realizar esse desejo e Rizera fica um pouco quieta também, agradecendo ao boticário por toda a ajuda. Mas mesmo a gratidão dela é algo que o boticário não deseja, ele sente que não merece nenhuma gratidão por causa de seu passado e das coisas que fez. Rizera não entende, mas o boticário está disposto a compartilhar sua própria história. Aparentemente, o boticário perdeu os pais quando era muito jovem e um demônio o acolheu. O mesmo demônio também o apresentou a Adão. Conforme crescia, o boticário decidiu unir forças com o demônio e se tornar um assassino naquela época. Os demônios estavam em guerra com os Aruda, que governavam o reino e eram basicamente seres humanos. O mentor do boticário liderou um golpe de estado e criou um exército onde todos eram iguais. Como o próprio boticário era um humano fraco, ele escolheu ajudar seu mentor demônio tornando-se um assassino. Utilizando o veneno da aranha de obsidiana, o boticário matava suas vítimas. Durante esse período, ele também adquiriu a maior parte de seu conhecimento sobre medicina e ervas. O boticário considera aquele período uma época muito sombria em sua vida. Ele matava qualquer um que se colocasse em seu caminho, desde humanos a elfos, anões e quaisquer bestas. Ele os assassinou a todos apenas para cumprir os objetivos de seu mentor demoníaco. Com as mãos manchadas de sangue, o boticário continuou matando seus alvos. Ele se lembra que, como assassino, precisava se familiarizar com suas vítimas o máximo possível. O primeiro alvo do boticário foi um velho gordo que também era aristocrata. Ele estava ansioso pelo nascimento de seu neto, mas então o boticário cortou-lhe a garganta sem remorso. Antes de sair da sala, o boticário notou um livro ilustrado que sua vítima provavelmente queria dar ao neto. Mesmo tendo saído do local sem ser notado, o boticário acabou vomitando porque era realmente um fracote sem nenhuma coragem. Em seguida, ele mataria vários funcionários envenenando o café deles. E no dia seguinte, o próprio boticário não conseguia mais tomar café. Ele continuou a matar impiedosamente, quase como uma máquina destrutiva que nunca parava. E a cada assassinato, o boticário perdia seus próprios sentimentos, parou de vomitar e de se importar com as pessoas que matava. Contudo, todos os seus alvos ainda permaneciam ligados a ele. E ele podia ver os rostos moribundos deles estendendo as mãos em sua direção. O boticário já não acha essas ilusões assustadoras, pois elas lhe servem de lembrete do que ele fez. Mas quando a guerra terminou, ele decidiu usar seu conhecimento sobre venenos para se tornar um boticário que ajuda as pessoas. Até mesmo salvar Rezura foi algo que o boticário fez para expiar seus próprios pecados. Quando viu pela primeira vez o elfo maltratado, sentiu como se seus pecados o encarassem de volta. Ele começou a pensar em todas as pessoas que matou e que também queriam voltar para casa, assim como Rezura, por causa de seu passado. O boticário também conseguiu criar um antídoto para o veneno dela. Rapidamente, ele sentiu como se seu eu do passado ainda o estivesse seguindo, mas queria usar seu lado sombrio para o bem. O boticário realmente acredita que uma pessoa como ele não tem o que fazer em rasura, isso o tornaria um hipócrita.
No entanto, Azura não vê as coisas dessa forma, pois para ela o Boticário nada mais é do que seu salvador, a pessoa que a trouxe de volta da beira da morte. Ouvir o Boticário se autodenominar hipócrita faz Azura sentir uma gama de emoções. Esse homem, que ela não reconhecia e nunca tinha visto, dedicou cada segundo a tentar restaurar a saúde dela. Azura era apenas uma estranha para ele, mas o Boticário fez tudo o que estava ao seu alcance para ajudá-la, pelo menos em sua opinião. Ele não é nada além de um salvador. Foi por isso que Razura deixou escapar essas palavras, na esperança de que o Boticário soubesse como ela realmente se sentia. Mas ela percebe que suas palavras não têm significado, o Boticário parece distante e ele já se bloqueou de sentir qualquer coisa remotamente positiva. Embora Rizora consiga sentir o profundo desespero em seu salvador, ela deseja saber mais sobre o Boticário e suas expressões neste exato momento, mas não há nada além de escuridão diante dela. Com sua própria visão quase turva, Rizora jamais poderá se sentir verdadeiramente próxima de seu salvador. Ezera ouve o Boticário se lamentando, mas deseja desesperadamente se aproximar dele. Ela não se importa se ele a salvou apenas para expiar seus próprios pecados. Ezera tem certeza de que sua bondade e a força nunca foi uma mentira. Chani, sentado no escuro de Rezera, sente como se a farmácia estivesse a milhões de quilômetros de distância. Não importa quantas palavras gentis ela lhe diga, elas nunca serão suficientes para alcançar. A distância entre eles continua a aumentar e Rizera se força a estender a mão. Finalmente, Rizera percebe que, durante todo esse tempo, o Boticário estava tentando manter distância, ela sente algo sombrio e pesado em sua presença. Enquanto isso, o Boticário menciona a Rizera que, além de sua reabilitação, eles também podem começar a procurar por sua cidade natal. Ele continua falando sobre Rizera recuperando a memória e voltando para casa, mas tudo o que Rizera quer é ver o Boticário pela primeira vez, em vez de simplesmente desistir. Dessa vez, Rizera rompe a barreira. E ao ver o Boticário com seus próprios olhos, ela tenta desesperadamente se impulsionar para a frente, clareando lentamente a visão em seu olho restante. Finalmente, após muito esforço, Rizera consegue ver o verdadeiro rosto do Boticário. Ele está completamente nítido em sua visão. Trata por seu salvador não se parecer com um Discord. A Morizera começa a lacrimejar porque percebe que a Boticária tem cabelos escuros e olhos vermelhos, mas a princípio, o Boticário acha que talvez Razura esteja falando de outra pessoa, mas então a ficha cai lentamente conforme Razura se aproxima dele. A garota revela que agora consegue ver o verdadeiro rosto do Boticário e como ele realmente é, o próprio Boticário. Não consigo acreditar que Rizera realmente consegue enxergar. Toda a esperança de que seu olho voltasse ao normal havia se perdido, mas agora sua visão foi restaurada. Rizera implora ao Boticário que não a abandone e os dois se abraçam na floresta. A barreira entre o Boticário e Rezura finalmente foi rompida e agora eles têm uma conexão muito mais forte. Com a visão de Rezura restaurada, ela agora consegue ver a oficina sob uma nova perspectiva. O Boticário lhe oferece um pequeno tour por todo o local e ela fica maravilhada com tudo. Rizera adora especialmente o Jardim dos Fundos, que é cheio de flores e ar fresco. Ela diz ao Boticário que sua oficina é realmente muito agradável, mas então Rizera vê sua figura imponente bem ao lado dela e fica tímida. Será que o Boticário onde Rezura realmente trabalhou está realmente interessado? E agora Rezura está com muita sede. Mesmo durante os treinos, Rezura começa a se atrapalhar e não consegue manter contato visual. Sua falta de atenção faz com que a garota perca o equilíbrio, e ela aterrissa bem em cima da farmácia. Os melões de Rezura estão bem na frente do Boticário, fazendo-a desmaiar. Ela pede desculpas ao Homem Grande por ser tão desastrada, mas então o Boticário também se desculpa. A gentileza dele só faz Rizera se sentir ainda mais mal. Após jogar um pouco de água no rosto, Rizera tenta se acalmar. Ela quer melhorar o mais rápido possível e ajudar o Boticário com seu trabalho, não querendo mais depender dos outros. Rezura está determinada a se tornar útil na oficina. No meio de seu discurso motivacional, o Boticário entra abruptamente e diz a Rezura que tem uma surpresa para ela. Rezura fecha os olhos e é levada lentamente para fora em uma cadeira de rodas. À sua frente, Annie e Moni aguardam ansiosamente. Mesmo já sabendo quem é, Rizora se emociona e abre os olhos lentamente, e vê Annie e Moni de verdade pela primeira vez. A mãe e a filha também estavam emocionadas e até prepararam um grande buquê de flores. Annie explica que ouviu dizer que a visão de Rizera havia melhorado e queria fazer algo de bom para ela. Já que todos estão reunidos, o Boticário decide oferecer um jantar. Enquanto Moni e Rizora conversam animadamente, o Boticário e Annie preparam a comida. Durante todo esse tempo, os olhos de Rizora estão fixos no Boticário e ela fica novamente sem jeito. Ela se pergunta se talvez o Boticário e Annie estejam namorando,
considerando a proximidade entre eles. Mei percebe exatamente o que Rezura está pensando e sua mente maquiavélica entra em ação. Ela provoca a elfa, dizendo que ela tem uma queda pelo boticário, o que deixa a pobre Rezura furiosa. O boticário se vira para ver o que está acontecendo, mas Rezura apenas comenta que está com muita fome. O resto do jantar transcorre sem qualquer constrangimento e, finalmente, chegou a hora de Anne e o dinheiro irem embora. Dessa vez, antes de Anne partir, Rezero a puxa para um canto e, nervoso, pergunta se ela está namorando o boticário. Essa pergunta deixa Anne apavorada e ela perde a cabeça. O boticário é completamente lerdo e não faz a menor ideia do que está acontecendo. Anne repreende Moni porque, claramente, a criança tem uma queda pelo caos. Ela também repreende o boticário por não explicar as coisas para Razera depois de se acalmar. Anne conta a Razera que, na verdade, tem um marido que trabalha muito e, por isso, nunca está em casa. Ao ouvir isso, Rizera se desculpa por ter feito uma pergunta tão estranha, mas Anne acha fofo. Isso mostra que Rizera realmente. Rizera gosta muito do boticário e se preocupa com ele. Ela tenta disfarçar, mas no fundo está desesperada para provar seu valor ao boticário e ajudá-lo de todas as maneiras possíveis. Após o jantar, o boticário oferece a última fatia da torta de queijo a Rizera, que a devora com prazer, garantindo que seu rosto esteja completamente satisfeito. Rezero explica que gosta de comida que seja tanto doce quanto salgada. Rezero consegue ver seu reflexo nos olhos da boticária e imediatamente se sente estúpida. Ela parece um esquilo gordo com as bochechas cheias. Em contraste, Rizra pensa em Anne e em como ela parece bonita e elegante mesmo enquanto come, então Rizra se recusa a dar outra mordida. E diz ao boticário que já terminou de comer por hoje ao ouvir isso. Faz o boticário perder o contato com a realidade e o garfo que ele segura cai no chão. O boticário começa a se preocupar com Rizra, pensando que ela adoeceu novamente ou que algo está muito errado, porque não há a mínima possibilidade de ela recusar comida. Mas aí Rizora confessa e diz que fica com uma aparência ridícula comendo tanta comida. Ela comenta com o boticário como Anne está sempre bonita e, em comparação, sente-se como um porco gordo. Que gorda! Exclamou o rapaz da farmácia, rindo, pois nunca tinha ouvido falar de algo assim. Embora ache Anne elegante, sente que Risaura também possui encantos que a tornam bela. E comer compulsivamente é um dos aspectos do seu charme que o boticário adora. O boticário viu Rizera quando ela mal conseguia comer, então ele gosta de vê-la se esforçar e tentar comer mais. Ouvir isso emociona Rizera. E ela continua alegremente a encher a boca com mais comida. O boticário tem trabalhado incansavelmente na oficina, atendendo pessoas de todos os tipos com problemas e pedidos variados. Mas Razura se sente mal porque agora é uma aleijada inútil que representa um completo fardo. Ela passa a maior parte do dia sentada ao ar livre, ouvindo a natureza. Ela também conversa com os animais e tenta ouvir seus pensamentos. Um pássaro vem visitar Razura como se estivesse preocupado com ela, mas a elfa garante à pequena criatura que está perfeitamente bem. Enquanto isso, o boticário recebe a visita de um velho que parece estar muito ferido. O homem explica que é um mercador e que estava viajando pela floresta quando foi atacado por um urso. Nesse instante, Rizera começa a cantar a canção que certa vez a salvou, junto com o boticário, de um ataque de urso. Enquanto o boticário examina o velho mercador, ouve o homem mencionar como o fluxo de magia foi interrompido em várias áreas da floresta, mas monstros começaram a aparecer e viajar se tornou perigoso. O próprio boticário recorda-se de ter lutado contra a cobra gigante e de ter escapado por pouco com vida. Ele então ouve a canção do reservatório e percebe que ela pode conter a chave para proteger os mercadores dos monstros da floresta. Mais tarde, o boticário explica a situação para Razura e menciona como a canção dela espantou o urso. Mas a questão é mais profunda, porque na realidade Razura também conseguia sentir o medo do urso. Mas, através de sua canção, ela queria transmitir a sensação de que tudo estava bem, e foi por isso que o urso os deixou em paz. Mas o boticário usa sua inteligência para criar um dispositivo que utiliza vibrações para produzir som. Dessa forma, os monstros podem ficar afastados e os mercadores podem viajar em segurança pela floresta. A boticária pede ajuda a Rizora, o que a deixa muito feliz. O boticário então traz um manacor sólido. Ele costuma adicionar algumas lascas do caroço à sua medicina para potencializar os efeitos, mas desta vez ele vai esculpir círculos mágicos no próprio caroço. Dessa forma, as vibrações da canção de Rizera podem ser replicadas perfeitamente e soarão como se ela estivesse cantando. Assim, tudo o que Rizera precisa fazer é cantar em direção a manicômio enquanto o boticário esculpe os círculos mágicos.
Ezera canta alegremente enquanto pensa em todas as pessoas e animais que ajudará com sua voz. Ao mesmo tempo, o boticário se concentra em gravar a pedra com as vibrações. Finalmente, o processo está concluído e o núcleo de mana agora é tecnicamente um toca-discos. Agora os mercadores só precisarão canalizar um pouco de magia para o núcleo para que a música comece a tocar. O boticário quer produzir mais desses núcleos e vendê-los para quem precisar, mas ouvir isso deixa a Risora um pouco triste por um instante. Embora esteja mais do que disposta a ajudar o boticário, ela hesita em emprestar sua voz a princípio, sentindo-se estranha. Mas então pensa em como a venda dos núcleos ajudará o boticário a ganhar muito dinheiro, então decide deixar sua voz ser usada para o núcleo de mana. Ezera tenta dizer algo ao boticário, mas as palavras simplesmente não saem de sua boca. Ela tem uma expressão preocupada no rosto e, após muito esforço, tenta lentamente encontrar as palavras certas. Isa tenta transmitir ao boticário seu desejo de ajudar as pessoas, mas as palavras simplesmente não saem. Ela quer deixar suas intenções claras, então engole o medo e declara abertamente sua determinação em ajudar o boticário com sua oficina. No entanto, não há como prever exatamente como o próprio boticário responderá. Essa proposta deixa o boticário em conflito e confuso. Ele sempre viu Russell como uma paciente e a ideia de ela o auxiliar em seu trabalho lhe parece estranha. No entanto, ele também está ciente de sua notável recuperação e do controle que ela recuperou sobre seus movimentos. Talvez ele perceba que é hora de reavaliar a dinâmica entre eles e reconhecer Reser como algo mais do que apenas uma paciente que precisa de cuidados. Após Reser expressar seu desejo de ajudar na oficina, o boticário se vê diante de uma decisão. Apesar de seu progresso e recuperação, ele se pergunta se ela está se oferecendo por obrigação e não por genuína vontade. Ele não quer que ela se sinta em dívida com ele pelo tratamento. Assim, ele explica gentilmente que, embora aprecie sua oferta, seria mais fácil para ele aceitar se o corpo dela estivesse completamente recuperado. Ele reconhece as limitações atuais dela, sabendo que ela ainda não consegue usar sua magia ou seus membros de forma eficaz. Ele expressa sua relutância em lhe dar trabalho enquanto ela ainda estiver parcialmente debilitada. Embora sinta pena de recusá-la, acredita que é a decisão certa para o bem-estar dela. Ele garante que trabalhará para que ela esteja totalmente capaz no dia em que isso acontecer, prometendo envolvê-la em seus projetos quando esse momento chegar. Determinada a melhorar tanto sua saúde quanto suas habilidades, Reser passa por uma mudança significativa de atitude. Ela começa a fazer o máximo que pode sem a ajuda dele, demonstrando uma determinação inabalável. Apesar de suas reservas, o boticário continua oferecendo ajuda com atividades potencialmente arriscadas. No entanto, Reser para de pedir ajuda completamente, com o rosto imbuído de determinação e busca ativamente tarefas que possa realizar sozinha. Por exemplo, ela pratica a manipulação de mana, imaginando-a fluindo de seus dedos para objetos como flores, enquanto trabalha para recuperar sua magia permanentemente. Sua dedicação incansável à melhoria deixa o boticário impressionado e orgulhoso. 4 meses se passaram rapidamente e o boticário se encontra em sua oficina absorto na preparação do próximo lote de pedras de registro para entrega ao mercador errante. De repente, ele ouve a voz de Russell vinda da cozinha. Ela preparou o café da manhã, mas sua expressão revela seu desagrado ao descobrir que o boticário não dormiu a noite toda novamente. Nos últimos 3 meses, Reser fez progressos notáveis. Agora, ela consegue usar os membros com destreza e se locomove com a ajuda de uma muleta. Com sua nova mobilidade, ela está ansiosa para contribuir com a oficina, como o boticário havia prometido. Apesar da frustração inicial com a insônia dele, ela está determinada a apoiá-lo o máximo possível. Mais tarde naquela noite, o boticário dedica um momento para expressar sua gratidão a Reser por sua ajuda. Vindo dele, esse reconhecimento de seu trabalho árduo significa muito e traz um sorriso genuíno ao rosto de Reser. Com esse elogio sincero, Reser finalmente sente uma sensação de paz a envolver, permitindo que ela adormeça em um sono tranquilo. O boticário reflete sobre como ajudar uma única elfa não apagou seus erros passados, mas era algo que ele se sentia compelido a fazer. Agora, ao observar a notável recuperação de Reser e sua inestimável ajuda em seu trabalho, a lembrança do elfo maltrapilho que um dia foi parece um eco distante. A mobilidade de Reser melhorou significativamente, mas o boticário se preocupa com sua segurança e acredita que ela se beneficiaria de próteses. Felizmente, a popularidade das pedras de gravação com o canto dela proporcionou-lhes os meios financeiros para adquirir tais próteses. As vendas geraram dinheiro suficiente para tornar esse sonho realidade. Enquanto se preparavam para viajar mais uma vez,
o Boticário se sentia reconfortado por saber que não encontrariam o Rei Urso novamente, graças à manopla de ar que agora possuíam. Após 4 dias e meio de viagem, o Boticário e Recer finalmente chegaram à cidade Ana de Vostin, famosa por sua excepcional metalurgia. Apesar da preocupação do Boticário com a falta de resposta de seu velho amigo à sua carta, ele decide procurar a ferreira Medindi na forja. Ao encontrar Madrilei na forja, o Boticário se depara com um desafio assustador: convencê-la a confeccionar as próteses para Recer. Apesar da forte antipatia de Madrilei por elfos, o Boticário sabe que ela é a única habilidosa o suficiente para a tarefa. Ele passa os dias seguintes tentando convencê-la. No entanto, a atitude de Madrilei começa a mudar quando ela vê Russell andando pela cidade e interagindo com todos, demonstrando uma admiração e curiosidade infantis pela tecnologia já comprovada. Aos poucos, ela começa a simpatizar com o elfo. Percebendo que as próteses exigirão fontes de energia potentes, o trio decide reaproveitar o motor da prisão aérea para auxiliá-los nessa empreitada. Enquanto se preparam para partir de Vostin, o Boticário se maravilha com o trabalho impecável de Madrilli, considerando as próteses mais do que satisfatórias para as necessidades diárias de Recer. Apesar dos recursos limitados, ele não tem queixas, contente em testemunhar a recém-adquirida capacidade de Recer de caminhar ao seu lado com facilidade. Deixando a prisão aérea nas mãos competentes de Madrilli, eles optam por um portal para retornar para casa. O Boticário encontra consolo em sua situação financeira precária, sabendo que o gasto valeu a pena para ver Recer finalmente se movimentando. Durante a viagem de volta, o Boticário ouve sussurros sobre as pedras de gravação que eles vêm vendendo. No entanto, a conversa toma um rumo inesperado quando o indivíduo menciona rumores sobre a origem das pedras. Segundo essa pessoa, acredita-se que as pedras venham de uma sacerdotisa do leste que possui o poder de subjugar animais e bestas mágicas. O Boticário está tomado pela preocupação com os rumores que ouviu, mesmo depois de retornar à oficina. Ele teme as possíveis consequências que esses rumores podem ter para si e para Recer, decidindo que talvez seja melhor adiar a entrega do próximo lote de pedras ao mercador. Ele pondera sobre seu próximo passo, porém seus pensamentos são abruptamente interrompidos pela chegada de uma elfa à oficina. É evidente que esta visita não é amigável, a elfa exala uma aura inconfundível de hostilidade. Sentindo a intensa sede de sangue da intrusa, o Boticário age rapidamente para se defender. Apesar da agressividade da intrusa, ele consegue subjugá-la. Ao ouvir a comoção, Recer corre para o lado deles e, para surpresa do Boticário, a animosidade do intruso se dissipa na presença de Recer. Conforme a tensão diminui, ele afrouxa o aperto, permitindo que o intruso se aproxime. Em uma reviravolta repentina, o intruso desaba em lágrimas e abraça Recer. Revela-se que o intruso é ninguém menos que Adria, a irmã muito perdida de Recer. Adria vinha procurando por sua irmã desde que Recer desapareceu de sua aldeia anos atrás. Quando Adria e o Boticário se sentam para conversar, ambos expressam remorso por suas ações hostis anteriores, reconhecendo seu comportamento infantil. Com os ânimos amenizados, Idria revela sua verdadeira identidade como Lemuria Shiraosplon e conta que vem de uma tribo de orgulhosos servos da floresta. No entanto, o clima rapidamente se torna sombrio quando Adria revela sua missão de capturar o criminoso responsável por compartilhar uma técnica élfica secreta com os humanos. Recer, ainda incapaz de se lembrar do passado, admite tristemente a Idria que, sem saber, divulgou a técnica secreta dos elfos. A expressão de Idria se transforma em profunda dor enquanto ela tenta compreender a gravidade da situação. Ela informa Recer que, por mais difícil que seja, tem o dever de levá-la de volta para julgamento por revelar o segredo sagrado dos elfos. Conforme a gravidade da situação se torna mais evidente, o Boticário percebe que não pode deixar Recer arcar sozinho com a culpa por seus atos. Ele se oferece para acompanhá-los ao julgamento e prestar seu depoimento. No entanto, Adriel informa que forasteiros como ele não têm permissão para sair da aldeia depois de entrarem. Apesar desse obstáculo, o Boticário permanece firme em sua decisão. Ele prometeu curar Recer e não a abandonará agora. Determinado a proteger Recer de injustiças, ele decide acompanhá-los na jornada, mesmo que isso signifique se colocar em risco. Recer fica profundamente comovida com o ato altruísta de bondade do Boticário. Com os planos definidos, elas se preparam para partir na manhã seguinte, junto com Adria. Ao nascer do sol, Recer não consegue evitar uma pontada de tristeza, sabendo que a partida pode marcar o fim de sua estadia no lugar que ela passou a considerar seu lar. Dizer adeus ao ambiente familiar e às lembranças queridas pesa muito em seu coração. Adria chega conforme o planejado.
revelando seu meio de transporte, um grifo excepcionalmente grande chamado Green. Esser fica ao mesmo tempo maravilhado e apreensivo com a perspectiva de voar nas costas de uma criatura tão magnífica. Green exala força e confiança, aparentemente imperturbável pelo peso adicional de 3 adultos e suas bagagens. Com todos a bordo, Green alça voo, suas poderosas asas impulsionando-os para frente. Enquanto sobrevoam o céu, Esser, o Boticário e a Arya desconhecem a presença iminente de outro indivíduo que conseguiu rastrear sua localização através das pedras que o Boticário vem vendendo. As intenções dessa figura misteriosa permanecem obscuras, mas há uma aura sinistra ao seu redor, sugerindo que sua chegada pode trazer problemas para Resser e seus companheiros. Enquanto o trio continua sua jornada para o oeste, partindo da oficina, eles atravessam montanhas e vales até encontrarem um local adequado para acampar durante a noite. Green, o grifo, também precisa descansar e todos se acomodam para a noite. No dia seguinte, chegam a uma montanha com um buraco característico no centro, sinal de que alcançaram seu destino, Elsvia. Green retorna à sua casinha de pássaros, e Idria conduz o Boticário e Resser até a delegacia local para comunicar sua chegada. Ao entrarem em Elsvia, o Boticário percebe os olhares curiosos dos outros elfos direcionados a eles. Em meio à multidão, ele avista uma recém-chegada, uma elfa que se revela ser a mãe de Lamia. O reencontro é emocionante, repleto de lágrimas e abraços. Lamia fica devastada ao saber que sua filha não se lembra de casa, mas parece entender melhor a situação depois de inspecionar Lemúria de perto. O grupo planeja visitar a casa de Lamia após a parada na delegacia, pois ela deseja lhes dar algo especial. No entanto, seus planos são interrompidos pelo som de passos se aproximando. É Shakna, chefe de Adria, que questiona sua ausência da delegacia apesar do retorno de Green. Apesar dos pedidos de desculpas de Adria, a postura de Shokna em relação ao Boticário e a Lemúria rapidamente se torna hostil. Mesmo diante do olhar desdenhoso de Shokna, o Boticário se mostra grato por sua presença, sabendo que Lemúria teria dificuldades para lidar com a situação sozinha. Quando Shokna profere seu severo veredicto, condenando Idria e o Boticário por sua associação com o humano, eles são tomados por choque e incredulidade. Adria, em particular, fica atônita com a severidade da punição, jamais imaginando que seu reencontro com a irmã terminaria em tamanha tragédia. Sentindo o peso da situação, o Boticário decide se render, reconhecendo que tentar fugir só aumentaria o perigo para todos os envolvidos. Apesar de sua própria apreensão, ele nutre uma réstia de esperança, sabendo que tem alguns truques na manga para o momento certo. Por ora, porém, ele e Lemúria aceitam seu destino com o coração pesado, resignados à sua morte iminente. Levados à delegacia com passos pesados de resignação, preparam-se para enfrentar as consequências de seus atos. A dupla se vê inesperadamente presa em celas separadas, sem qualquer interrogatório, e é Adria quem tranca as portas pessoalmente. Após alguns dias de confinamento, sua casa é atacada por indivíduos que nutrem um profundo ódio pelos elfos. Shakna, o chefe de polícia, torna-se o primeiro alvo devido às suas ações passadas. Em uma reviravolta surpreendente, Adria liberta o Boticário e Lameria da prisão em meio ao caos do ataque. Contudo, entre os atacantes, Lameria reconhece seu antigo sequestrador e a visão desencadeia uma onda de lembranças. Dominada pela situação, ela desmaia imediatamente em seguida. No meio da luta, sofre ferimentos graves enquanto se defende dos invasores. Quando Lemuria finalmente recupera a consciência, descobre um poder latente em seu braço direito, uma manifestação de sua magia élfica superior. Usando essa nova habilidade, ela canaliza mana para curar os ferimentos do Boticário, salvando sua vida. Apesar do encarceramento inicial, suas ações em defesa da comunidade élfica contra os atacantes lhes garantem o perdão pelos supostos crimes, e eles recebem a liberdade. Além disso, Lemuria decide deixar seu lar para trás e acompanhar o Boticário em sua jornada. Como presente de despedida, a mãe de Lemuria lhe oferece uma lembrança de seu falecido pai, uma preciosa lágrima élfica. Essa lágrima revela-se um ingrediente crucial para uma poção poderosa conhecida como Poção Suprema, sobre a qual Adão, seu aliado, os informa. No entanto, a criação dessa poção requer equipamentos e conhecimentos especializados, o que exige outra visita à morada de Adão. Se tudo correr conforme o planejado, essa Poção Suprema tem o potencial de restaurar o corpo de Lemuria ao seu estado original, curando efetivamente todos os seus danos e doenças internas. Após beber a poção suprema, uma onda de energia percorre o corpo de Lemuria e ela sente os efeitos transformadores da poção se manifestarem.
Adiante com o sucesso da poção, ela abraça o Boticário com força, tomada pela alegria. Nesse momento de felicidade, Lemur expressa seu desejo de que o Boticário a chame de Recer como uma lembrança de tudo o que ele fez por ela. Aproveitando a oportunidade, o Boticário decide finalmente revelar seus verdadeiros sentimentos a Recer. Com sinceridade comovente, ele declara seu amor por ela e pede que ela fique com ele para sempre. Dominada pela emoção, Recer retribui seus sentimentos, declarando também seu amor por ele. Num momento terno, eles compartilham um beijo, selando seu amor recém-descoberto. Conforme a vida segue em frente, novos desafios surgem. Um dia, Idria descobre a identidade do nobre que comprou o Recer dos sequestradores, infligindo-lhe sofrimento e amaldiçoando-a. Com determinação, Idria garante que o nobre enfrente as consequências apropriadas por seus atos. Ao ouvir essa notícia, Recer sente uma sensação de alívio, sabendo que a justiça foi feita e que ela finalmente pode deixar o passado para trás. Superados os problemas do passado, Recer e o Boticário encontram paz e contentamento em sua vida tranquila juntos. Recer começa a usar sua magia de cura para ajudar os outros, tornando-se renomada em toda a vila e até mesmo transformando-a em uma cidade próspera. O Boticário e Russell tiveram um lindo casamento em uma pequena cerimônia. Eles eram muito felizes juntos e, todos os dias, desfrutavam da companhia um do outro, fazendo coisas simples juntos. Eles desfrutaram das alegrias da paternidade, criando seus próprios filhos e valorizando os momentos mais felizes de suas vidas. A vida a dois era calma e tranquila, sem grandes surpresas, mas um dia algo inesperado aconteceu. Era véspera de Ano Novo, uma noite especial repleta de animação e celebração. O Boticário não acreditou no que viu quando encontrou Recer deitado na cama vestindo roupas bastante surpreendentes e um tanto ousadas. Ela disse que aquele dia seria especial, que seria uma noite diferente. E apesar do choque inicial, eles acabaram tendo uma celebração de Ano Novo inesquecível juntos. E assim, a história termina, com os dois vivendo felizes e aproveitando a vida. Se você sofreu com a história dos nossos meninos, mas também se encantou com a felicidade deles, deixe um comentário sobre a parte que mais gostou. Vamos fazer mais gente conhecer essa história linda, eles merecem.